Pessoal, agora nós vamos falar sobre os sistemas de coordenadas, certo, galera? Os sistemas de coordenadas, em teoria eletromagnética, basicamente, nós estudamos em três tipos: o sistema de coordenadas cartesianas, o sistema de coordenadas cilíndricas e o sistema de coordenadas esféricas, certo? Pessoal, cada um dos sistemas de coordenadas, elas podem ser utilizados para resolver determinadas situações, determinadas questões ou determinados problemas é, da teoria eletromagnética. Isso vai depender muito do tipo de problema. Vão ter problemas que nós podemos resolver com as coordenadas cartesianas, vão ter problemas que será preferível resolver é, o problema por coordenadas cilíndricas, por exemplo, determinar o campo elétrico de um fio de comprimento infinito em determinado ponto P, certo? Se resolve a partir do estudo das coordenadas cilíndricas e do campo vetorial em coordenadas cilíndricas, por exemplo. O campo elétrico, não o campo magnético, o campo elétrico de uma carga pontual pode ser resolvida pelo sistema de coordenadas esféricas, certo, pessoal? Então, nós vamos ver agora como se procede esses sistemas de coordenadas, certo? Vamos ver uma parte de cálculo diferencial relativo ao elemento diferencial de comprimento, o elemento diferencial de área e o elemento diferencial de volume, certo? Em cada um dos tipos de coordenadas. E também nós vamos ver a questão da conversão do sistema de coordenadas cartesianas para cilíndricas e de cartesianas para esféricas e vice-versa, certo? Ok? Então vamos começar aqui essa parte de sistemas de coordenadas, tá? Então, pessoal, para o IDA 2015, um sistema, não um MM, certo? Que é um sistema de coordenadas, é um sistema de eixos, tá, pessoal? De referência usados para a descrição de grandezas no estudo da teoria eletromagnética. Tá, pessoal? Eu coloquei aqui teoria eletromagnética porque é a disciplina que nós estamos estudando, né? A parte da teoria eletromagnética. Mas sistemas de coordenadas, eles são aplicáveis a qualquer sistemas físicos. Vai depender das situações que nós encontramos nos problemas, certo? Nos problemas da física, por exemplo. Ok? Mas nós vamos estudar muito na teoria eletromagnética essa parte das coordenadas cilíndricas, das coordenadas esféricas, principalmente as coordenadas esféricas, certo? Pessoal, no estudo do eletromagnetismo, certo? Eu estou usando aqui o eletromagnetismo como referência por causa da disciplina que nós estamos estudando, ok? Utiliza basicamente três sistemas de coordenadas. Vão existir mais de três sistemas de coordenadas? Sim, mas basicamente na matemática, no cálculo diferencial, principalmente no cálculo de várias variáveis, esses três sistemas são três sistemas básicos, certo? E esses três sistemas, eles englobam praticamente todo o estudo da teoria eletromagnética. Então, como eu falei, o primeiro sistema de coordenadas que nós vamos estudar é o sistema de coordenadas cartesianas, tá? Depois, o sistema de coordenadas cilíndricas, ok? Nós vamos entender o que é esse sistema de coordenadas cilíndricas. E, por último, o sistema de coordenadas esféricas. Tá, pessoal? Ok? Tranquilo? Pessoal, vamos começar pelo sistema de coordenadas mais simples, né? Que é o sistema de coordenadas cartesianas, ok? É o sistema, como eu falei, o mais simples para a descrição de vetores, pontos, retas, superfícies e volumes, certo, galera? E é basicamente representado pelos três eixos que nós conhecemos, os eixos X, Y e Z, ok? Beleza? E formam ângulos retos entre si. É só a gente lembrar do gráficozinho lá representativo para o espaço, né? Do sistema de coordenadas cartesianas. Eu tenho aqui o eixo X, o eixo Y e o eixo Z. E nesse espaço, né? Espaço X, Y, Z, eu posso representar qualquer ponto do espaço, tá? Ok? E aí eu posso representar vetores, mais de um ponto, eu posso representar superfícies, eu posso representar linhas, eu posso representar volumes. Isso vai depender do que os pontos nos dá no sistema de coordenadas, ok? Pessoal, um vetor em um sistema de coordenadas cartesianas pode ser expresso pela expressão, ó. Como a gente já vem vendo aí nas aulas iniciais de teoria eletromagnética, falando sobre vetores, falando sobre
as operações com vetores, nós já vimos que o vetor expresso em uma determinada função vetorial, de um determinado campo vetorial, ele é representado pelo quê? Ele é representado pelas seus vetores unitários relativos a cada um dos eixos e a magnitude das componentes desse vetor, né? Então, tem o x chapéu, ax, né? Y, mais y chapéu a y, mais z chapéu a z. Ok, pessoal? Então, essa é uma representação matemática de um vetor no sistema de coordenadas cartesiano. Pessoal, um ponto P no sistema de coordenadas cartesianas permite a visualização de três planos formados, certo? E distanciados entre si. É só a gente imaginar, basicamente, a representação novamente, ó, do meu espaço, tá? Então, eu tenho aqui o eixo Z, o eixo X e o eixo Y, tá, pessoal? Então, o eixo X, ele vai permitir, por exemplo, esse plano aqui, onde todos os pontos do eixo X estarão contidos nesse plano, certo? Eu tenho aqui o eixo Y, que vai me dar esse plano aqui, ó, certo, pessoal? Estou só desenhando aqui bem grosseiramente, mas eu acho que mais que vocês entendam. E todos os pontos sobre o eixo Y estarão contidos nesse plano. E eu tenho o eixo Z, e aí eu vou ter esse plano aqui perpendicular do eixo Z, onde todos os pontos do eixo Z estarão contidos nesse plano, ok, pessoal? Nesse plano formado por um ponto ou pelo eixo Z, ok? Tranquilo? Então, pessoal, qualquer ponto ou qualquer ponto P em coordenada x, y, z, com a coordenada x, y, z, será a interseção desses planos, onde cada plano apresentará o valor relativo ao seu eixo nas coordenadas, ok? Então, tem um plano x representado pelo meu valor relativo à coordenada x, no meu eixo x, no meu espaço. Eu tenho o plano y representado pelo valor do meu valor y da minha coordenada x, y, z, e o meu plano z relativo ao meu valor da minha coordenada relativa ao eixo z, tá, pessoal? Então, cada valor sobre um dos eixos nos dará a representação de um plano. E a interseção desses três planos, certo? Então, se eu imaginar aqui um ponto, certo? Um ponto no espaço. Tenho aqui um ponto no espaço. Eu vou ter uma coordenada x, né? Uma coordenada y e uma coordenada z, certo? Eu vou ter esse plano aqui. Eu vou ter o plano relativo ao plano x e z, né? Então, aqui o z, aqui o x e aqui o y. E eu vou ter esse plano aqui relativo ao plano YZ. As projeções desses planos relativo ao ponto, a interseção desses planos nos dará o próprio ponto. Então, se eu projetar esse plano aqui em cima, esse plano aqui mais para cá, relativo ao ponto, e esse plano aqui também relativo ao ponto, então, tomara que vocês entendam aqui o desenho, mas esse ponto, pessoal, é o encontro de três planos coordenados, defasados em 90 graus, certo? Então, todo ponto no espaço, ela é a interseção de três planos relativos aos eixos coordenados, ok? Eu vou só apagar aqui bem rapidão para não ficar feio. Então, galera, vamos imaginar o seguinte, podendo incrementar a cada valor desse plano, cada valor nos eixos coordenados x, y, z, certo? Podendo incrementar cada valor dessas coordenadas, né, do ponto P, que a gente pode definir no espaço, as quantidades diferenciais, ó, dx, dy e dz, ou seja, comprimentos infinitesimais para cada um dos eixos, certo? Ok? E que nos dará um ponto Q, ok? Então, se eu tenho, como a gente viu nos outros vídeos, se eu tenho dois pontos no espaço, esses dois pontos no espaço podem representar um vetor, não é isso?
E se eu tenho um vetor, eu tenho um comprimento desse vetor, tá? E aí eu posso representar esse vetor por essa diferença entre a coordenada ou o valor da coordenada x e o acréscimo desse dx a mesma coisa para o y e para o z, certo? Então, um valor z do ponto P, o valor y no ponto P, mais o acréscimo dy vai me dar uma coordenada no ponto Q, certo? A gente vai ver no próximo slide o que é que eu quero dizer com isso, com respeito ao espaço. E eu tenho o z, né, relativo ao ponto P, mais um dz vai me dar uma outra coordenada ou uma outra componente desse ponto P, no caso, o ponto Q, certo? Então, pessoal, o ponto Q terá coordenadas a seguinte, ó, x mais dx, né, já que eu estou incrementando comprimentos infinitesimais, y mais dy e z mais dz, ok? Então, o ponto P seria esse, né, x, y, z, e o ponto Q seria esse daqui, ok? X mais dx, y mais dy e z mais dz, tá? Vamos lá. Então, pessoal, o ponto Q será a interseção agora dos seguintes planos, ó, x mais dx, y mais dy e z mais dz, certo? Então, o ponto P era a interseção dos seus valores das coordenadas, né, x, y, z, e o ponto Q será a interseção dos planos x mais dx, já que eu fiz um incremento infinitesimal em x, y e z, né? Y mais dy e z mais dz, certo? Vou seguindo o mesmo raciocínio do ponto P. Pessoal, as projeções ortogonais do vetor, no caso o vetor PQ, né? Eu tenho o ponto P e o ponto Q, eu posso representar esses dois pontos através de um vetor, ok? Em cada eixo de coordenadas serão basicamente o quê? Os próprios incrementos. É só a gente lembrar o seguinte, ó, que a componente de um vetor, né, o que a gente viu lá, a componente AX do meu vetor seria x2 menos x1, né? Aqui, quem seria a componente do meu vetor PQ? Seria o quê? X mais dx menos x, né? Ok? O meu x2 aqui será o ponto Q, que eu tenho um incremento infinitesimal aí aplicado, menos o valor na coordenada do meu ponto P, certo? Então, excluindo aqui, né, pela subtração, no caso, a componente AX, vamos dizer assim, né, do meu vetor PQ seria dx. E a mesma coisa para os outros eixos coordenados y e z. Ok, pessoal? Beleza? Então, o vetor, as componentes desse vetor PQ seriam basicamente os diferenciais de comprimento em cada um dos eixos, dx, dy e dz, tá? Pessoal, estes incrementos formarão um paralelepípedo, ok? Nos quais cada face terão dimensões iguais ao que? As componentes do vetor PQ, certo? Ok? Tranquilo? Então, cada uma das dimensões desse paralelepípedo no espaço que vai demonstrar a formação do meu vetor PQ terão as dimensões iguais aos valores dos incrementos infinitesimais, certo? Ok? Então, é só a gente imaginar essa seguinte figura. Eu tenho, por exemplo, vamos dizer que, por questão de comodidade, vamos dizer que o ponto P está na origem, certo? Aqui eu tenho um ponto P e ele é um x, y, z. Vamos dizer que ele seja aqui na origem. E aqui eu tenho um ponto, no caso, um ponto Q aqui em cima. O ponto Q está aqui em cima, tá? Aqui, pessoal, vamos dizer que o vetor, ele se prolonga aqui, a figura se prolonga aqui o vetor, mas vamos dizer que o vetor seja esse, certo? Da origem até aqui. Então, eu tenho aqui a minha coordenada z mais dz. Aqui eu tenho a coordenada y mais dy, aqui em cima, tá? E aqui eu vou ter a minha coordenada x mais dx, certo? Como o ponto Q tem coordenadas x mais dx, y mais dy e z mais dz, o meu vetor PQ apresentará, no caso, as suas componentes ortogonais pela subtração
da projeção do ponto Q com relação à projeção do ponto Q, certo? Ok? Então, vai ficar o quê? Aqui eu vou ter que vai ser igual a dz, aqui dx e aqui é um dy, tá? Ok? Tranquilo? E aí, pessoal, eu vou ter vários planos formados aqui e um paralelepípedo. Se esses incrementos infinitesimais forem iguais, eu vou ter uma formação, por exemplo, de um cubo como forma geométrica, tá? Mas como esses incrementos podem ser de valores diferentes, mesmo sendo eles infinitesimais, eu represento aí como fosse um paralelepípedo, ok? Esse vetor PQ, tá? Forma-se um paralelepípedo iguais às dimensões, com as dimensões iguais, no caso, aos incrementos infinitesimais em cada um dos eixos. Pessoal, a ligação entre os pontos P e Q apresentará um vetor infinitesimal que nós chamaremos de DL, certo, pessoal? Então, se eu tenho que as dimensões, no caso, as projeções ortogonais do meu vetor PQ, eles são valores infinitesimais, então eu represento esse vetor também como um vetor infinitesimal que eu vou chamar de DL, certo? Ou que a gente chama também de vetor diferencial de comprimento, tá? Então, pessoal, o DL, ou diferencial de comprimento, é um vetor caracterizado pelo seguinte, ó. Então, o meu DL vai ser o quê? Justamente a forma vetorial das coordenadas cartesianas, x chapéu, e a sua magnitude, né? A magnitude com relação à coordenada x, que é o meu diferencial de comprimento em x, y chapéu, dy, né? Que aqui é a magnitude com relação ao eixo y, e z chapéu, dz, que é a magnitude com relação ao eixo z, tá? Então, tenho novamente aqui, pessoal, a minha figura. O livro ele representa o DL como esse vetor aqui, certo? Mas a gente sabe que cada uma das projeções, a gente já viu no slide anterior, cada uma das projeções tem o seu valor, né? A sua magnitude, dx, dy, dz em cada um dos eixos. E a representação vetorial, que a gente viu nos slides anteriores, é igual a o vetor unitário relativo àquele eixo vezes a magnitude da projeção ortogonal, no caso, na projeção do vetor formado pelos pontos P e Q, não projeção ortogonal, certo, pessoal? Das projeções formadas pelo vetor P e Q, ok? Tranquilo? Pessoal, os planos formados podem ser definidos como produto das projeções infinitesimais, certo? Então, a gente viu na figura anterior, eu vou mostrar novamente aqui nesse slide, que as projeções infinitesimais formavam planos, né? A interseção dessas projeções ortogonais formavam-se planos, ok? Pelas projeções infinitesimais. Pelas projeções do vetor, não projeções ortogonais. 1, 2, 3 e vamos lá. Pessoal, os planos formados podem ser definidos como produto das projeções infinitesimais perpendiculares, certo? A um vetor normal saindo de cada plano, ok, pessoal? Então, quando nós estamos estudando os planos definidos pelas projeções do vetor que forma aquele paralelepípedo, nós podemos definir também um vetor ortogonal a esses planos, certo? Isso se assemelha muito ao conceito de produto vetorial, certo? Eu tenho a regra mão direita, né? O produto entre dois vetores, o produto vetorial entre dois vetores, e o terceiro vetor será um vetor ortogonal aos dois vetores que deram origem a ele, tá bom? Então, eu tenho as seguintes coisas, as seguintes relações matemáticas, certo? Então, eu tenho que o diferencial de superfície numa determinada direção n pode ser o quê? Mais ou menos a direção n vezes o diferencial de superfície, ok? Então, em coordenadas cartesianas, ó, o diferencial de superfície
na direção do eixo X, ou seja, a superfície formada no qual o vetor perpendicular a esse plano está na direção X, será o quê? Mais ou menos X chapéu vezes dy dz, certo? A gente vai mostrar aqui na figura por que isso, tá? O DSY, que seria o diferencial de comprimento na direção do eixo Y, no caso, o diferencial de superfície na direção do eixo Y seria mais ou menos Y, tá? dx dz. E o diferencial de superfície na direção apontada, o vetor apontado na direção z, seria mais ou menos z dx dy. Então, pessoal, é só a gente imaginar o paralelepípedo, certo? Cada um dos planos será formado pelo produto das magnitudes das magnitudes do vetor PQ, certo? Ok? Das projeções da magnitude das projeções do vetor PQ, ok? Então eu tenho aqui, ó, o meu dx dy, né, apontado na direção z, ó. Eu tenho aqui dx aqui, vou só colocar aqui de novo. Aqui eu vou ter o dy, tá? dy. Eu posso projetar esse dy para cá, e eu posso projetar esse dy para cá, por exemplo, certo? E o dx eu posso projetar para cá. Então, esse plano aqui, ó, é um dx dy, tá? Ok? E o vetor ortogonal que sai desse plano, ele é apontado na direção positiva de z. Então, eu vou colocar aqui mais z chapéu, certo? Se eu analisar o plano lá do fundo, aqui, esse plano aqui, ó, certo? O vetor que direciona para fora do plano, certo? Nesse plano aqui mais atrás, é esse vetor aqui, certo? Na direção menos z, mas o produto das dimensões é a mesma. O que muda é a direção, no caso, o que muda é o sentido do vetor na direção z, certo? E isso ocorre também para os outros eixos coordenados, ok, pessoal? Tranquilo? Então, os planos formados pelo vetor PQ, né, pelas magnitudes das projeções do vetor PQ, apresenta um vetor, certo? Direcionado saindo do plano, certo? Vezes o produto das respectivas projeções ortogonais a esse vetor, certo? Ok? Tranquilo? Beleza? Então, por isso que nós temos essa representação aqui com relação ao diferencial de superfície, tá? Pessoal, então, se vê que a interseção dos planos infinitesimais, certo? Então, se eu tenho isso daqui, ó, a interseção entre os planos infinitesimais vai me dar um diferencial que a gente chama de diferencial de volume. E esse volume tem uma forma de um paralelepípedo. E como que a gente calcula o volume de um paralelepípedo? O volume de um paralelepípedo é igual ao produto das dimensões desse paralelepípedo, certo? Ou seja, como esse paralelepípedo tem dimensões dx, dy, dz, o meu diferencial de volume, certo? Em coordenadas cartesianas, será o produto dos diferenciais incrementais dx, dy e dz, certo? Tranquilo? Então, pessoal, eu tenho em coordenadas cartesianas uma representação infinitesimal do meu vetor comprimento, certo? Ou o meu infinitesimal de comprimento, certo? Dos meus planos formados pelas dimensões do paralelepípedo infinitesimal, certo? dx, dy e dz, né? E cada um desses planos, eu vou ter um vetor que aponta no sentido perpendicular a esse plano, saindo desse plano, certo? Para fora desse plano, ok? Beleza? E eu também tenho a formação do paralelepípedo e eu tenho a determinação de um diferencial de volume, certo? E esses planos, como eu falei anteriormente, esses planos também podem ser definidos a partir dos seus diferenciais de superfície, certo? Como a gente viu no slide anterior, como se determina, tá?